quarto pilar do autocuidado é o espiritual, e aqui vale esclarecer o que isso significa, porque não é sobre religião, embora possa incluí-la. É sobre conectar-se com algo que vai além do cotidiano imediato, com aquilo que dá sentido. Pode ser uma prática religiosa, pode ser a natureza, pode ser arte, pode ser o simples ato de estar presente num momento de beleza sem tentar fotografar ou documentar. O que define o pilar espiritual não é a forma, é a qualidade de presença e de significado que traz. Ter uma razão para fazer o que você faz muda como você faz. Quando o trabalho, os relacionamentos, as escolhas do dia a dia estão conectados a algo que você acredita que importa. O cansaço tem outra qualidade. Ainda existe, mas não esgota da mesma forma. Não precisa ser um propósito grandioso. Pode ser criar um lar onde as pessoas se sentem seguras. Pode ser fazer bem o trabalho que tem porque acredita que importa. Pode ser estar presente de verdade para as pessoas que ama. O importante é que seja autêntico, que seja genuinamente seu. A gratidão é uma das práticas espirituais mais documentadas pela psicologia. Não porque seja ingênua ou porque signifique ignorar o que está difícil, porque o cérebro, quando treinado a identificar o que está bem, tem sua percepção do mundo alterada de formas mensuráveis. 3 coisas pelas quais você é grata ao acordar, escritas num papel ou apenas pensadas com atenção, criam ao longo do tempo um hábito de percepção que muda o que você nota no dia, e o que você nota é o que compõe a sua experiência de vida. Conexão com a natureza tem um efeito sobre o sistema nervoso que é direto e imediato. Estudos mostram que 20 minutos em ambiente natural reduzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, de forma mensurável. Sentir o sol, caminhar em terra, ouvir água, observar algo vivo crescendo. Isso reconecta com um ritmo que o ambiente urbano e digital constantemente desregula. Não precisa ir longe. Uma praça, um jardim, qualquer espaço onde a natureza esteja presente. O quinto pilar é o social. Somos seres relacionais. Não importa o quanto você seja introvertida, a pesquisa sobre bem-estar mostra consistentemente que a qualidade das relações é um dos preditores mais sólidos de saúde física e mental. Não a quantidade de amigos, não o número de seguidores. A qualidade de conexão real, sentir-se verdadeiramente vista, ouvida e aceita por alguém. Investir nas relações que importam significa ter conversas reais, não apenas trocar mensagens. Significa estar presente quando está com alguém, sem o celular dividindo a atenção. Significa se abrir, compartilhar o que está de fato acontecendo, em vez de manter a versão editada que parece mais aceitável. Conexão real exige autenticidade, e a autenticidade exige uma dose de vulnerabilidade. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que cria o tipo de relação que sustenta. Me conta aqui nos comentários. Qual pilar você vai priorizar primeiro e qual é a ação concreta que vai fazer nos próximos dias? Eu leio cada comentário. Os limites saudáveis são parte do pilar social e provavelmente a parte mais mal compreendida. Limite não é crueldade, não é egoísmo, não é abandono. Limite é a definição honesta de até onde você vai e do que você precisa para continuar se relacionando de forma saudável. Quando você não tem limites, começa a dar do que não tem, e o que você dá do que não tem gera ressentimento, e ressentimento destrói relações. O limite bem colocado, com clareza e gentileza, protege a relação, não a encerra. Existe também uma distinção que vale fazer entre solidão imposta e solidão escolhida. Solidão imposta quando você está sozinha sem querer, pesa. Solidão escolhida, quando você decide estar consigo mesma de forma intencional, nutre. Aprender a estar bem na própria companhia é parte do autocuidado social. Porque quando você não depende de presença constante para se sentir bem, a qualidade das relações que você escolhe muda. Você deixa de aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha e começa a se escolher o que realmente nutre. Os 5 pilares não funcionam isoladamente. Eles se alimentam. Um corpo que descansa bem tem mais recursos para clareza mental. Uma mente clara consegue processar emoções com mais presença. Emoções processadas permitem que você esteja mais disponível para as relações. Relações saudáveis alimentam um sentido de propósito. E propósito te motiva a cuidar do corpo. É um ciclo. Quando você investe em qualquer um dos pilares, todos os outros sentem. Uma autoavaliação honesta é um bom ponto de partida. Em cada um dos 5 pilares, onde você está, o pilar físico. Você está movendo o corpo, dormindo, se alimentando de forma que sustenta. O mental. A sua mente tem espaço ou está constantemente sobrecarregada. O emocional. Você processa o que sente ou vai empurrando para baixo. O espiritual. Você tem conexão com algo que dá sentido. O social,
As suas relações nutrem ou drenam. Onde está o mais fraco? Começar por um é o caminho. Não mudar tudo de uma vez, não porque os outros pilares não importam, porque tentar mudar tudo simultaneamente é a forma mais rápida de não mudar nada. Um pilar, uma ação pequena feita de forma consistente por semanas, quando essa ação virar parte do dia, adiciona a próxima. É devagar. E é exatamente por ser devagar que funciona. Autocuidado não é luxo de quem tem tempo sobrando. É necessidade de qualquer pessoa que quer ter algo genuíno para oferecer. Você não pode dar do que não tem. Quando você está vazia, o que parece cuidado é cobrado de volta de outras formas. Quando você está nutrida, o que você oferece vem de um lugar diferente. Mais leve, mais genuíno, mais sustentável. A mudança que os 5 pilares produzem ao longo do tempo não é dramática de uma semana para outra. É o tipo de mudança que você percebe ao olhar para trás depois de meses. Como a qualidade do sono mudou. Como o humor ficou mais estável. Como as relações ficaram mais leves. Como as decisões ficaram mais claras. Como você passou a se sentir em relação a si mesma. Essas mudanças não têm foto bonita. São construídas em escolhas pequenas repetidas, que ninguém vê. Existe algo sobre o propósito que é importante desmistificar. A maioria das pessoas acha que propósito é algo que se descobre de uma vez, que aparece num momento de iluminação, que é fixo e dramático. Na prática, propósito é construído. É a resposta que vai ficando mais clara à medida que você presta atenção no que te mobiliza, no que te faz perder a noção do tempo, no que você faria mesmo sem ser paga, no que você defenderia mesmo sozinha numa sala. Não é uma conclusão, é uma prática de escuta progressiva. A conexão com a natureza tem um efeito sobre o sistema nervoso que a neurociência está documentando, com cada vez mais precisão. Ambientes naturais reduzem a atividade da amígdala, que é a região do cérebro associada ao processamento do medo e do estresse. Eles ativam o sistema nervoso parasimpático, que é o modo de descanso e recuperação. A simples presença de elementos naturais, plantas, água, céu, terra, já cria uma mudança mensurável. Isso não é misticismo, é biologia. Tem algo sobre limites que é especialmente importante para quem cresceu aprendendo que cuidar dos outros vem antes de cuidar de si mesma. Limite não é rejeição, não é abandono. É a definição honesta de como você pode estar numa relação de forma sustentável. Quando você não tem limites, começa a dar do que não tem, e com o tempo o ressentimento aparece. Não porque você é ingrata ou egoísta, porque ninguém consegue dar indefinidamente sem repor. O limite é o que permite que a relação continue existindo com qualidade. O autocuidado emocional inclui também uma prática que muitas pessoas confundem com fraqueza: pedir ajuda. Não porque você não consegue sozinha, porque humanos não foram construídos para processar tudo de forma isolada. A pesquisa sobre bem-estar mostra consistentemente que ter alguém com quem falar sobre o que está acontecendo tem efeito real sobre a saúde mental. Não precisa ser uma profissional, embora quando necessário seja altamente recomendado. Pode ser uma amiga de confiança, uma familiar, alguém que você sabe que vai ouvir sem julgamento. Existe algo sobre a solidão escolhida que é completamente diferente do isolamento. Isolamento acontece quando você está sozinha e não quer estar. Solidão escolhida é quando você decide estar com você mesma de forma intencional. É uma prática de autoconhecimento. Quando você está confortável na própria companhia, descobre quais são seus pensamentos sem a influência dos outros, o que genuinamente te satisfaz, o que você quer e não apenas o que se espera que você queira. Essa clareza sobre si mesma é o que torna as relações mais autênticas, porque você não está buscando nas relações o que ainda não encontrou dentro de você. A prática de gratidão tem um mecanismo específico que vale entender. Quando você identifica o que está bem na sua vida, não está ignorando o que está difícil, está treinando o cérebro a perceber um espectro mais amplo da realidade. O cérebro tem um viés de negatividade. Evolutivamente, foi construído para dar mais peso às ameaças do que às oportunidades. A gratidão praticada deliberadamente contrabalanceia esse viés. Com tempo e consistência, você passa a ter uma percepção mais equilibrada da própria vida, não otimismo forçado. Clareza mais completa. Os rituais têm uma função que vai além do que é feito em si. Um ritual de manhã, preparar um chá com atenção, escrever 3 coisas pelas quais você é grata, ficar em silêncio por alguns minutos antes de pegar o celular não tem efeito apenas pelo ato específico. Tem efeito porque cria uma intenção clara para o dia. Você começa o dia como alguém que está no comando do próprio tempo.
e não como alguém que acorda já reagindo ao que o celular traz. Essa qualidade de início afeta o tom de tudo que vem depois. E existe algo sobre o processo de construção dos 5 pilares que é importante para manter expectativas realistas e, portanto, manter a consistência. A mudança que esses pilares produzem é acumulativa e gradual. Você não vai sentir a diferença de uma semana, vai sentir ao olhar para trás depois de meses, como o corpo está respondendo diferente, como a mente está mais clara, como as emoções têm mais espaço, como as relações têm mais qualidade, como o dia tem mais sentido. Esses resultados não aparecem no curto prazo, mas aparecem, e quando aparecem, ficam. Existe algo sobre a prática espiritual que vale distinguir da performance espiritual. Performance espiritual é fazer aquilo que parece bonito ou que outros esperam de alguém espiritualizado. Prática espiritual é qualquer coisa que genuinamente te conecta com algo maior, que cria uma qualidade diferente, de presença, que te lembra de que você é parte de algo que vai além das preocupações do cotidiano imediato. Pode ser tão simples quanto passar 5 minutos observando o céu antes de começar o dia. O critério não é a forma, é o que aquilo produz internamente. O pilar social tem um componente que é particularmente relevante para mulheres que cresceram sendo ensinadas que precisam estar disponíveis. A diferença entre estar disponível para as pessoas que você ama e estar perpetuamente disponível para qualquer demanda de qualquer pessoa, relação saudável não exige disponibilidade total. Exige presença real quando você está. E você pode estar mais presente quando não está sempre disponível. O limite que você estabelece não diminui o amor. Cria condições para que o amor seja mais real. Tem algo sobre a qualidade das relações que você mantém que afeta diretamente todos os outros pilares. Relações que drenam, comprometem o sono, geram ansiedade, consomem energia que poderia ir para o corpo, a mente, o propósito. Relações que nutrem fazem o oposto, dão energia, criam sensação de segurança, permitem que você seja mais você mesmo em outras áreas da vida também. Avaliar honestamente o impacto de cada relação na sua vida não é frieza, é sabedoria. Existe algo sobre o processamento emocional que vai além de permitir sentir, é também sobre reconhecer de onde vêm certas emoções. Quando você se pega extremamente irritada por algo pequeno, frequentemente a irritação não é sobre aquela coisa pequena. Tem algo maior por baixo que não encontrou expressão. Quando uma tristeza parece desproporcional à situação, frequentemente há algo que não foi processado que está aproveitando aquela abertura para aparecer. Aprender a ser curiosa sobre as próprias reações emocionais, em vez de julgá-las ou suprimi-las, é o que permite chegar ao que de fato está acontecendo. E existe algo sobre o ciclo virtuoso dos 5 pilares que é uma das partes mais encorajadoras de tudo isso. Você não precisa que os 5 estejam em equilíbrio para começar a sentir diferença. Qualquer melhora em qualquer um deles cria efeitos nos outros. Quando o sono melhora, a irritabilidade diminui e as relações ficam mais fáceis. Quando as relações ficam mais fáceis, a ansiedade cai e o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, o sono melhora. Um ponto de entrada é suficiente para começar o ciclo. Não é necessário estar bem em tudo para começar. É necessário começar em algum ponto. Existe algo sobre o processo de cultivar os 5 pilares que é diferente de qualquer outro tipo de desenvolvimento. A maioria dos projetos tem um fim. Você termina o curso, você publica o livro, você alcança a meta. O autocuidado não tem fim, não é um objetivo a ser atingido. É uma prática contínua que evolui ao longo da vida. E isso, que pode parecer assustador à primeira vista, é na verdade libertador, porque você não precisa chegar a lugar nenhum. Precisa apenas continuar aparecendo para si mesma, com o que tem, no estágio que está, consistentemente. Tem algo sobre a autoavaliação honesta que vale ser feita com regularidade porque os pilares mudam com as fases da vida. O que estava bem há 6 meses pode estar comprometido agora. O que estava fraco pode ter se fortalecido. As necessidades mudam. As relações mudam. As circunstâncias mudam. Por isso o autocuidado não é uma fórmula que você aplica uma vez e esquece. É uma prática de escuta e ajuste contínuos. O que você precisa hoje pode ser completamente diferente do que precisava há um ano. E tudo bem. A pergunta é, você está prestando atenção? E existe algo sobre o que fica depois de meses de prática consistente dos 5 pilares que vale imaginar. Não no sentido de projeção motivacional, no sentido de que é possível olhar para quem cuida de si mesma de forma consistente e ver a diferença, a qualidade da presença nas relações, a estabilidade emocional diante do que é difícil, a clareza sobre o que quer e o que não quer, a capacidade de dizer não sem culpa, a energia que sobra para o que importa,
Esses resultados não aparecem no curto prazo, mas aparecem, e quando aparecem, são sólidos. Existe algo sobre o autocuidado espiritual que tem um efeito específico sobre como você atravessa os momentos difíceis. Quando existe um propósito, quando existe uma conexão com algo que vai além do cotidiano imediato, as dificuldades têm um contexto diferente, não são menores, mas são vividas de uma forma diferente, com mais capacidade de encontrar sentido no que é difícil, mais capacidade de se recuperar, mais capacidade de continuar mesmo quando o caminho está complicado. A espiritualidade, em qualquer forma que ressoe genuinamente para você, é uma âncora real e concreta. Tem algo sobre os rituais cotidianos que é especialmente poderoso para quem está construindo os 5 pilares. Rituais não são superstição, são âncoras de intenção. Quando você sempre começa o dia com o mesmo conjunto de ações, intencionais e simples, o cérebro aprende a associar aquele conjunto com um estado mental específico. Com o tempo, o ritual induz o estado. Você para de precisar de motivação para começar o dia de forma intencional. O ritual faz esse trabalho automaticamente. E existe uma coisa que vale dizer antes de encerrar. Você não precisa de todos os 5 pilares funcionando perfeitamente para começar a sentir a diferença. Precisa de um. Qualquer um, feito com alguma consistência. Porque um pilar que melhora cria condições para o próximo. E o próximo cria condições para o seguinte. É uma sequência de causas e efeitos que você inicia com um único passo. O passo não precisa ser grande, precisa existir. Existe algo sobre o pilar emocional que conecta diretamente à saúde física de formas cada vez mais documentadas. Emoções crônicas não processadas, estresse emocional mantido ao longo do tempo, padrões de supressão emocional habitual estão associados a alterações mensuráveis na biologia. Inflamação sistêmica, desregulação do sistema imunológico, alterações no eixo hormonal do estresse. O corpo não separa o físico do emocional. Quando você processa emoções, está fazendo algo que é também cuidado físico. Não é metáfora, é literalmente o que a pesquisa mostra. Tem algo sobre os relacionamentos que é revelador quando examinado com honestidade. As relações que você mantém refletem e ao mesmo tempo reforçam como você se vê. Relações onde você é sempre a que cuida sem ser cuidada confirmam a crença de que você não merece receber. Relações onde você aceita ser tratada com descuido confirmam a crença de que seu bem-estar não é prioridade. Quando você começa a cuidar de si mesma de forma real, as relações que você está disposta a manter mudam. Não porque você ficou arrogante ou fria, porque o padrão do que você aceita mudou. E por último, existe algo sobre o autocuidado e o tempo que precisa ser nomeado com clareza. Você vai ter fases, vai ter semanas em que os 5 pilares estão sendo cuidados e a vida parece mais sustentada. E vai ter fases em que tudo parece desfazer ao mesmo tempo. Isso não é fracasso. É vida. O que o autocuidado sistemático oferece não é proteção contra as fases difíceis. É mais recurso interno disponível para atravessá-las sem se perder completamente. Quando os pilares têm alguma estrutura, mesmo nas fases pesadas, você tem um ponto de apoio. E esse ponto de apoio é o que faz a diferença. E por fim, quem você se torna ao longo desse processo de cuidar de si mesma com consistência é alguém diferente. Não porque ficou perfeita, porque ficou mais inteira, mais presente para si mesma e, portanto, mais disponível para as pessoas que ama, mais clara sobre o que quer, mais capaz de atravessar o que é difícil sem desmoronar, mais confiante de que consegue. Essa pessoa não aparece de repente. É construída dia a dia, nos gestos pequenos que ninguém vê, mas que somados constroem tudo. Existe algo sobre o que acontece com a percepção de si mesma ao longo de meses de autocuidado consistente, que é um dos resultados mais profundos e menos falados. Você começa a se tratar como alguém que importa, não como princípio abstrato, como prática concreta. Você come melhor não porque tem força de vontade, mas porque passou a se tratar como alguém que merece ser bem nutrida. Você dorme bem não porque resolveu um problema, mas porque passou a tratar o sono como prioridade para alguém que importa. E esse shift de se tratar como alguém que importa afeta tudo. E por último, o autocuidado real não é linear. Tem dias excelentes e dias em que nada funciona. Tem semanas em que todos os pilares estão em fluxo e semanas em que um ou mais desmoronam. A diferença entre quem constrói algo duradouro e quem fica no ciclo de começar e parar não é a ausência de dias ruins, é o que fazem quando os dias ruins chegam. Se voltam no dia seguinte, sem drama, sem julgamento, sem exigir que o próximo dia compense o anterior. Simplesmente voltam. E esse retorno,
repetido com gentileza e sem exigir que compense o dia anterior, é o que constrói tudo. E existe uma última pergunta que vale fazer com honestidade. O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Não a partir de segunda-feira. Não quando as condições melhorarem. Hoje, uma ação pequena, num dos 5 pilares, qualquer um dos 5 serve como ponto de entrada, porque qualquer começo é melhor do que nenhum. E qualquer começo feito hoje tem um dia de vantagem sobre o começo que vai ser adiado para amanhã. Existe algo sobre o que acontece quando você para de tratar o autocuidado como culpa e começa a tratá-lo como responsabilidade que muda completamente como você se relaciona com ele. Culpa tem uma qualidade que se autoalimenta e paralisa. Responsabilidade tem uma qualidade que mobiliza. Quando você se sente culpada por não ter se cuidado, o próximo esforço carrega esse peso. Quando você trata o autocuidado como responsabilidade consigo mesma, o próximo esforço começa de um lugar mais claro. Você não deve isso a ninguém além de você mesma. Está cuidando de quem tem a responsabilidade genuína de cuidar, que é você, e que sempre foi você. Existe uma última coisa que vale dizer sobre os 5 pilares e a vida que você está construindo ao dar atenção a eles. Não é uma construção que você termina, é uma construção que você habita, que vai ficando mais sólida, mais ampla, mais sua, à medida que você continua aparecendo para ela, com o que tem, no tempo que tem, do jeito que consegue, devagar. Mas vai, se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse esgotamento de dar conta de tudo menos de si mesma, eu te convido a conhecer o método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo desse esgotamento, o que alimenta a dificuldade de se priorizar, mesmo quando você já sabe que precisa, e como construir, com cuidado genuíno e com o tempo que esse processo realmente pede, os 5 pilares que sustentam uma vida plena e que não desmoronam quando a vida fica difícil. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, aquela amiga que você sabe que está esgotada, mas não consegue parar, que dá conta de tudo para todos menos de si mesma. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.